Glórias a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Neste momento vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, ou a partir do versículo 1. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Na minha Bíblia, o título diz: A cura de um coxo. Glórias a Deus. Como de costume, nós esperaremos todos acharem, amém? É um momento que nós não temos pressa, todos precisam acompanharem juntos a palavra do Senhor. Se você não tiver uma Bíblia, você olha para o nosso telão aí e vamos acompanhar a palavra do Senhor. Todos acharam? Podem dizer amém? Amém. Glórias a Deus. A cura de um coxo. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, às 15 horas ou às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Glórias a Deus. Versículo de número 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glórias a Deus. Poderia se assentar nesta noite, glorificando e adorando ao nome santo do Senhor. Aleluia, a palavra, aleluia, a qual o Senhor tem colocado ao meu coração para estar trazendo para a igreja nesta noite, falando, aleluia, sobre os dois ungidos. Os dois ungidos pelo Senhor, aleluia, usados pelo Senhor Todo-Poderoso para pregar o Evangelho da salvação. Eram os discípulos, eram os apóstolos do Senhor Jesus, aleluia, que quando o Senhor ele subiu aos céus, aleluia, os apóstolos deram continuidade em pregar o Evangelho da salvação, em pregar a palavra do reino, aleluia, em pregar para a humanidade, para as pessoas, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor Jesus Cristo salva, que o Senhor Jesus Cristo cura, que o Senhor Jesus Cristo liberta, e que o Senhor Jesus Cristo ele batiza com o Espírito Santo. E quem eram esses homens? Eram os apóstolos de Jesus, aleluia, conhecido pelos seus nomes de Pedro e João. Eram homens fervorosos, aleluia, glórias a Deus, que não tinham medo de pregar sobre o Evangelho da salvação, que não tinham medo de pregar sobre Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E este acontecimento, este evento vai nos estar falando, aleluia, que agora chega o momento em que todas as pessoas deixavam as suas casas para irem ao templo para orar ao Senhor, aleluia, para buscar ao Senhor. Era de costume dos religiosos irem naquele horário, a hora nona, aleluia, que era exatamente às 3 horas da tarde. Aleluia, então a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que agora Pedro e João eles caminham, aleluia, para irem ao templo orar. Aleluia, então eles se deparam, aleluia, com aquele coxo de nascença, o homem que era levado por pessoas todos os dias. Aquele homem era levado justamente ali à porta daquele templo, a porta chamada Formosa. Aleluia, ali era levado aquele homem. Aleluia, e agora chega um dia que mais uma vez, aleluia, aquele homem talvez vai pensar, aleluia, hoje é um dia de mais uma vez eu poder arrecadar algumas esmolas
pedir para os irmãos que vão entrar nesta igreja do templo, para que eles possam me ajudar com uma esmola. E a palavra do Senhor nos diz que todos os dias, então, aquele coxo de nascença, ele era levado para estar ali mendigando, para pedir algo para que ele pudesse comprar, para que ele pudesse comer. Isto era de costume, todos os dias, este coxo de nascença, ele sendo levado. Aleluia, graças a Deus, mas no dia desse acontecimento, chegou a vitória, chegou a bênção para a vida daquele povo. Aleluia, outrora estava eu e você também perdidos neste mundo. Andávamos como desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor. Aleluia, mas o bom pastor Jesus, através do seu imenso amor, através da palavra, aleluia, que foi pregada na igreja, ou através de um ente querido que pregou para mim, para você, aleluia, ou através do evangelismo, ou através de um culto livre, ou através de um folheto bíblico que nós lemos, a palavra do Senhor Jesus entrou na minha vida, entrou no meu coração, e também entrou na sua vida e no seu coração. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para adorarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. Para aquele coxo era mais um dia triste, para aquele coxo era mais um dia que ele aguardava com muita ansiedade poder receber, aleluia, mais uma esmola naquele dia na sua vida. Talvez ele pensava: o que eu poderei levar para o meu lar, para a minha casa no dia de hoje? Aleluia, mas ali estava ele. Aleluia, glórias a Deus, sentado, tinha sido levado até o templo, e lá ele estava, à porta formosa. Aleluia, glórias a Deus, uma curiosidade, aleluia, que me chamou a atenção, porque é muito frisado nessa passagem bíblica, aleluia, a porta formosa. Aleluia, a porta formosa, ela era uma entrada suntuosa, e ela era muito famosa no templo de Jerusalém. Provavelmente ela era coberta de bronze coríntio, e ela brilhava intensamente. Ela representava um local de alto fluxo para orações e esmolas, servindo como cenário de contraste entre a beleza exterior do templo e a miséria do coxo. Glórias a Deus, nós podemos ver que a beleza daquela porta, no mesmo momento que traduzia-se, aleluia, a miséria daquele coxo. Porque o coxo ficava exatamente naquele lugar, porque era um local que as pessoas mais adentravam. Essa porta trazia curiosidade para as pessoas que chegavam ao templo, então as pessoas preferiam entrar por aquela porta. Aleluia, glórias a Deus, como os historiadores disseram, aleluia, a porta que era coberta de bronze coríntio, e ela brilhava intensamente com todo o seu brilho, e aquelas pessoas entravam por aquela porta. Local de acesso era uma das principais portas de entrada, o qual tornava um local estratégico para o mendigo ficar ali naquela porta, para que ele pudesse pedir as suas esmolas. Contraste social. A porta representava a beleza e a religiosidade, enquanto o homem coxo ali estava deitado, ou até mesmo sentado, representava a miséria e a limitação humana, que a religião tradicional ela não curava. Aleluia, não adiantava somente aquela porta luxuosa, aquela porta brilhante, aquele templo que as pessoas olhavam, aleluia, com seus olhos nus e podiam ver a beleza, aleluia, mas que até mesmo pessoas que passavam por aquele coxo, aleluia, e não tinham o amor, aleluia, no seu coração e na sua vida, aleluia, para transmitir sequer ao menos uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, aleluia, para aquele coxo. As pessoas que talvez, aleluia, até mesmo se o coxo estava aqui,
aleluia, as pessoas faziam, aleluia, como os judeus fizeram, aleluia, como glórias a Deus, com viajante, aleluia, que quando caiu na mão de salteadores, aleluia, glórias a Deus, que as pessoas que passaram de largo, aleluia, talvez neste exato momento os religiosos também passaram de largo, para não acudir, para não trazer amor, ou até mesmo para não trazer uma esmola para aquele coxo, aleluia, glórias a Deus, mas a palavra do Senhor, ela nos diz, aleluia, que em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou o seu amor pela minha e pela sua vida. Aleluia, e essa é a maior prova do amor do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela humilde cruz, naquela dura cruz do Calvário. O Senhor se humilhou pela minha e pela sua vida, e o Senhor nos comprou com o seu precioso sangue. Aleluia, e esta é a maior prova do amor. Aleluia, glórias a Deus, o imensurável amor que o Senhor Jesus Cristo tem pela minha e pela sua vida. Aleluia, glórias a Deus, muitas das vezes sou eu e é você, somos nós que não temos, aleluia, glórias a Deus, este amor com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, às vezes estamos de arrogância, às vezes estamos em dias difíceis, aleluia, glórias a Deus, mas quando oramos ao Senhor, o Senhor então faz nos lembrar que a cada dia devemos nos humilharmos perante o Senhor, que a cada dia nós devemos quebrantarmos o nosso coração, porque o Senhor morreu pela minha e pela sua vida. Aleluia, porque o Senhor veio a este mundo, aleluia, glórias a Deus, para derramar o seu amor. Aleluia, glórias a Deus, e muitas das vezes, igreja do Senhor, aquelas pessoas eram somente religiosos, iam à igreja às 3 horas da tarde, somente para mostrar, aleluia, a outras pessoas que eram religiosas, mas no seu coração não tinha amor pelo seu próximo. Aleluia, glórias a Deus, então, é a lição que nós temos, aleluia, glórias a Deus, através desta passagem bíblica. O cenário do milagre, aleluia, a cura realizada por Pedro e João em nome de Jesus, demonstra que o poder de Deus, ele é superior à beleza física do templo. Não adiantava ter, aleluia, brilhantismo naquele templo. Não adiantava ter, aleluia, glórias a Deus, toda luxuosidade. Aleluia, glórias a Deus, o que precisava ter era o poder do Senhor Jesus Cristo derramado naquele templo, ou derramado na vida daquele coxo. Aleluia, glórias a Deus, o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo não foi apresentado dentro do templo, mas foi apresentado lá fora. Aleluia, pelos 10 apóstolos que pregaram a cura para aquele homem. Glórias a Deus. O simbolismo espiritual que a porta formosa representa. A porta simboliza o acesso à presença de Deus. E a cura do paralítico na sua entrada mostra a transformação da dependência de esmolas para a entrada do reino de Deus. Aleluia, nós vemos aqui, igreja do Senhor, aleluia, glórias a Deus, que aquele coxo, aleluia, ele precisava, aleluia, glórias a Deus, se ele fosse entrar ao templo, ele precisava ser carregado pelas pessoas. Então ele queria ganhar o seu sustento. Naquele momento, ele não estava pensando no espiritual, mas ele estava pensando no material para a sua vida, porque todos os dias ele estava ali naquele mesmo lugar, aleluia, para buscar esmola, para levar o sustento para a sua casa e para a sua família. Aleluia, glórias a Deus. E agora, espiritualmente falando, aleluia, nós vemos o que simboliza aquela porta. Aleluia, glórias a Deus, que simboliza exatamente o acesso à presença de Deus. Aleluia, hoje nós não precisamos, aleluia, glórias a Deus, da porta formosa para nós termos acesso à presença de Deus. Basta nós dobrar os nossos joelhos e pedirmos
pedimos ao Senhor a misericórdia, e pedimos ao Senhor sobre as nossas vidas a cura, e pedimos ao Senhor sobre as vidas o milagre, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ouve, Ele atende, glórias a Deus, a nossa petição. Aleluia, glórias a Deus. Então, aleluia, através de nós termos e recebermos a presença do Senhor Jesus Cristo, é assim que nós teremos livre acesso para nós, aleluia, entrarmos no reino de Deus. E essa é a promessa que o Senhor deixou para a sua igreja, que um dia o Senhor voltaria para arrebatar a sua igreja, para morar eternamente com o Senhor. Que a cada dia possamos, aleluia, mantermos esta chama acesa, que o Senhor vai voltar para levar-nos para morar eternamente com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E que nós concluímos, aleluia, com a lição da porta formosa. É que o relato destaca que o homem, ele buscava o ouro na porta formosa. Aleluia, mas ele recebeu de Pedro a cura, passando da mendicância à adoração. Então, que nós aprendemos com esta lição, igreja do Senhor, aleluia, que através do seu ato de pedir, aquele homem que só sabia pedir todos os dias, na porta formosa, na porta do templo, aleluia, depois que ele recebeu a sua vitória, aleluia, agora ele entra ao templo e ele só quer adorar a Deus, e ele só quer agradecer a Deus. Quantos adoradores que nós temos nesta noite? Levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite, pela bênção que o Senhor fez na sua vida, pelo milagre que o Senhor realizou na sua casa. Aleluia, graças a Deus, o Senhor continua a realizar, seja na sua vida, seja na vida do ente querido. O Senhor Jesus Cristo, Ele continua realizando e operando sinais e maravilhas e prodígios no meio do seu povo. Aleluia, graças a Deus, essas são lições que nós aprendemos, aleluia, através da porta formosa. Aleluia, agora a igreja do Senhor, nós iremos resumir a palavra do Senhor, aleluia, graças a Deus, que nós lemos nesta noite. Aleluia, graças a Deus, a cura de um coxo. Aleluia, os versículos de número 1 ao 3, estará falando sobre o tópico 1, o encontro. Aleluia, graças a Deus, qual foi esse encontro? Aleluia, graças a Deus, os apóstolos de Jesus, Pedro e João, aleluia, como diz os versículos 1 ao 3, eles iam ao templo, a oração nona. Glórias a Deus, às 3 horas da tarde. Aleluia, glórias a Deus, e quando eles estão chegando naquele templo, aleluia, eles encontram aquele coxo de nascença que foi colocado diariamente na porta formosa para pedir esmolas. Ali aquele coxo estava todos os dias. Aleluia, glórias a Deus, e Pedro e João, eles chegam ao templo, antes de chegarem, avistam aquele cego de nascença. O tópico de número 2 está lá nos falando sobre a cura, versículos 4 ao 7. Aleluia, o coxo, aleluia, quando olha para Pedro e João, aleluia, ele acha que é mais um dinheiro que ele vai receber, ele acha que é mais uma esmola que ele vai receber daqueles bens ungidos de Deus. Aleluia, graças a Deus, mas agora, aleluia, graças a Deus, que uma palavra do Senhor vai nos dizer: Pedro e João, usados pelo Deus Altíssimo e Poderoso, aleluia, graças a Deus, agora Pedro profere palavras para aquele coxo, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, glórias a Deus. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite. Este mesmo Jesus continua realizando milagres nesta noite. Continua realizando milagre na minha vida, na sua vida e na vida do ente querido que nós buscamos ao Senhor. Glórias a Deus, e a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que agora neste exato momento, aleluia, Pedro ajuda aquele homem, aleluia, a se levantar. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que agora,
aleluia, os seus pés e tornozelos, eles começam a se firmarem no chão, aleluia, glórias a Deus. E agora aquele coxo que não conseguia ficar em pé, que só ficava deitado, ou no máximo que ele conseguia era ficar sentado, aleluia, glórias a Deus. E agora o Senhor Jesus realiza o extraordinário na vida daquele coxo, usando esses dois ungidos, Pedro e João, aleluia, para proferirem palavras de milagre na vida daquele coxo. Glórias a Deus, igreja do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E o tópico de número 3 vai estar nos falando sobre o milagre. Versículos 8 ao 10. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Poderíamos, igreja do Senhor, até mesmo pensar que neste momento, aleluia, que o homem ele recebeu a sua cura, aleluia, poderíamos até imaginar que ele poderia ter feito como aqueles 9 leprosos, aleluia, que quando o Senhor Jesus Cristo curou 10, glórias a Deus, somente um voltou para adorar e glorificar ao Senhor. Os 9 eles voltaram para a sua casa, para a sua família. Olha, eu fui curado por Jesus. Aleluia, talvez aquele coxo poderia pensar assim: eu não vou entrar no templo não vou entrar na igreja não. Muitas pessoas olhavam para mim, nem davam conta de mim, nem olhavam para mim, nem até mesmo me davam esmola, me davam alguma coisa para comer, ou alguma coisa para me levar para o meu lar. Aleluia, igreja do Senhor, quantas das vezes nos dias de hoje, quantos deixaram de servir ao Senhor e pararam no meio do caminho? Aleluia, glórias a Deus. Mas o que a palavra do Senhor quer nos dizer? Aleluia, que nós vivemos em tempos difíceis, mas jamais é hora de pararmos. Aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele jamais tem virado as costas. Aleluia, glórias a Deus, para aqueles que servem ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus, a palavra que o Senhor deixa para as nossas vidas. Aleluia, que é hora de nós continuarmos avante, é tempo de nós continuarmos andando para frente, porque o Senhor Jesus Cristo continua operando, porque o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus. Podem até mesmo pensar que alguém tem olhado e tem rido, mas o Senhor Jesus Cristo tem contemplado o teu choro, o Senhor Jesus Cristo tem contemplado a nossa petição, a nossa súplica que nós realizamos ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor ele escreve dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus Cristo continua cuidando de nós. O Senhor Jesus Cristo continua cuidando de mim, de você, igreja do Senhor. Aleluia, mas agora a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem agora ele está alegre. Aleluia, graças a Deus, ele fica saltitante. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem que mal conseguia sentar, quando ele recebeu o milagre, aleluia, ele saltou e entrou no templo, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Aleluia, talvez, aleluia, graças a Deus, o culto naquela noite já tinha começado, mas agora vem aquele homem saltando e glorificando a Deus e adorando ao Senhor. Ele não queria nem saber, aleluia, se aqueles homens religiosos queriam tirar para ele para fora naquele momento. Ele só queria mostrar para aquelas pessoas que ele também era um adorador, e ele queria naquele momento entrar no templo para mostrar, aleluia, graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo, usando a Pedro e João, aleluia, realizou um milagre extraordinário na sua vida. Glórias a Deus. Quero pedir neste momento a missionária Josilda, ao pastor Jotiel, aleluia, para que se aproximem, deixem no corpo o seu louvor. Aleluia, glórias a Deus, para louvar ao Senhor. Aleluia, com o hino 10 ungidos, que traz esta mensagem de uma forma cantada, de uma forma louvada ao nosso Deus tremendo e poderoso. E quando aquele homem ele saltou e entrou no templo,
sentado, perdido. Aleluia, sabe o que a palavra do Senhor quer nos dizer, igreja do Senhor? Que outrora, aleluia, muitas pessoas poderiam não dar nada pela nossa vida, poderia até mesmo apontar para mim e para a sua vida, mas foi o Senhor Jesus Cristo que através da sua misericórdia nos salvou, nos libertou e nos colocou aqui como adorador do Senhor, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, graças a Deus que agora aquelas pessoas reconhecem aquele homem. Aleluia, se aquele homem agora ele não é mais mendigo, mas aquele homem agora é um adorador. Um adorador que adora o Senhor. Um adorador que glorifica o Senhor em espírito e em verdade. E ele ficou maravilhado e atônito com o milagre que Deus concedeu na sua vida. E também com certeza a igreja do Senhor. Aqueles religiosos, aquelas pessoas que estavam naquele templo, também ficaram atônitos e também tiveram que se maravilhar, porque foi o Deus Altíssimo e Poderoso, foi o Senhor Jesus Cristo que havia curado aquele homem, aquele coxo de nascença. E nós concluímos, igreja do Senhor, que esta passagem destaca a cura da miséria espiritual e física através do poder de Jesus, superando a esmola material. Glórias a Deus, quantos nós vivemos, aleluia, em dias difíceis, que muitas vidas, aleluia, têm perdido a sua vida, ou até mesmo têm tirado a sua vida por estas doenças do século. A depressão, aleluia, que muitas pessoas, aleluia, têm vivido em estado de depressão, aleluia, que já não sentem, aleluia, mais alegria de viver, que já não mais sentem, aleluia, graças a Deus em viver a sua vida neste mundo, aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele continua curando a depressão, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua curando, aleluia, graças a Deus as doenças da alma, o Senhor Jesus Cristo continua curando as doenças físicas, seja qual for o tipo de enfermidade, o Senhor Jesus Cristo continua curando. O Senhor Jesus Cristo continua salvando. Aleluia, graças a Deus, e a maior prova, aleluia, graças a Deus, foi que o Senhor, aleluia, curou, graças a Deus, este homem cego de nascença. E a prova também é que o Senhor, aleluia, Ele tem curado as nossas vidas, o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos salvado. O Senhor nos tem salvo neste mundo, porque nós sabemos que este mundo de horror, este mundo de aflição, este mundo de angústia, não tem nada para nos oferecer, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem muito a nos oferecer. Aleluia, o Senhor tem a nos oferecer o refrigério para a nossa alma, o Senhor tem a nos oferecer o alívio para a nossa alma, aleluia, o Senhor tem a nos oferecer o reino de Deus preparado para a minha e para a sua vida. Igreja do Senhor, que o Senhor continue falando cada dia mais e mais a minha vida e a sua vida, aleluia, sabendo que, igreja do Senhor, não é tempo de parar, aleluia, não é hora de desanimarmos, mas é tempo de continuarmos firmes, que possamos pedir a cada dia para o Senhor Jesus firmar os nossos pés, aleluia, graças a Deus, firmar os nossos passos, para nós continuarmos seguindo avante, fazendo o ídolo do Senhor e servindo ao nosso Deus Altíssimo e Poderoso. Glórias a Deus, você que entendeu e recebeu esta palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus, guarde esta palavra no seu coração e aplaude ao Senhor, porque as palavras dele e exalta o nome do Senhor.